Bom dia, boa tarde, boa noite, tal seja a hora que me estão a ver. Este é mais um programa de Diomar Almeida. Um programa em que vamos discutir, saber o potencial que existe nos Açores para se autogovernar. É sobre as finanças e a economia dos Açores. E para isso tenho aqui ao meu lado o meu amigo José Tavares Simões, que é um homem que estuda e tem muito conhecimento sobre as regiões, sobre a região aqui dos nossos Açores. E como lê muito, está bem dentro deste assunto, qual o potencial que nós temos para nos autogovernar. E, claro, é um independentista, como sabem, já fizemos o primeiro programa, este é o segundo, uma continuação, em que, novamente, este programa vai ser dividido em várias partes, porque são temas prolongados e vocês aí que nos estão a ouvir vão saber muito da nossa economia e vão saber muitas histórias, porque tem aqui um homem que é um leitor assíduo e que conhece muito bem a história dos Açores, por isso é um homem da falar. Senhor Simões, vamos dar então aqui continuidade ao nosso programa, que parámos aí o ano passado. Correto. E não continuamos, mas vamos dar continuação a este programa e vamos falar então, uma vez que o senhor está muito bem deste assunto, e há muita gente, principalmente a juventude açoriana, não tem conhecimento nenhum, e isso é verdade por vezes, uma vez que também sou independentista, não tenho receio nenhum a afirmar, apesar de ter um partido que eu lidero quando há eleições, e pretendo este partido porque vejo que a pessoa que está lá necessita e que é necessário para governar os Açores. Mas independente disso, eu sou um independentista e estou a dar a minha cara. E sei perfeitamente que o amigo Simões é uma das pessoas indicadas para nos explicar e explicar a essa gente que a viabilidade. Os Açores têm a viabilidade para se autogovernar e não aquilo que muitos pensam. Quando eu falo com alguns que venham me abordar sobre esses assuntos, eles estão em pânico. Mas como é agora a independência dos Açores? Mas isso não dá certo, a gente não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo, não temos força, não temos nada. O não ter força é uma verdade. O não ter poder nos Açores para se autogovernar é outra coisa. E esta eu sei que tenho, porque já ouvi da vossa boca e de outros colegas nossos que estão bem dentro do assunto, que os Açores podem se governar perfeitamente porque geram muito dinheiro mesmo entre as ilhas. Sim. E o senhor, melhor do que ninguém, vai-nos explicar essa história e outras que a gente vai ter posteriormente. Sim. Em primeiro lugar, boa tarde para o senhor. Boa tarde. Boa tarde aos nossos ouvintes, ao meu amigo Diomar Almeida, e vou iniciar uma questão que não estava exatamente na linha de programação deste coisa, que é a questão do IVA. Ora, tomei conhecimento há pouco tempo que as regiões ultraperiféricas da Europa, a maior parte deles não pagam IVA. Não pagam IVA. Ora bem, pergunto, porquê é que nós, açorianos, pagamos IVA? Se, com exceção de Açores, Madeira, ilhas gregas no Mar Egeu e uma ilha francesa, pagam IVA reduzido. E os restantes não pagam, como por exemplo as Canárias, não pagam IVA. Pergunto, porquê é que o IVA não é reduzido aqui também? Tem sido uma pecha dos partidos políticos existentes neste momento falar na redução de impostos para os Açores. Ora, isto seria uma ótima ocasião de alertar os açorianos que essa possibilidade de redução de impostos dos Açores já existiam. Agora, nunca nos foi dado conhecimento. Para isso, eu vou tentar esclarecer o que é que se passa e qual a virtualidade de não pagarmos o IVA. Ora bem, são 18% que nós pagamos do IVA, que é o IVA reduzido,
se não pagássemos, era um aumento de 18% no poder de compra dos nossos cidadãos. Porque deixavam de pagar o IVA de 18%, aumentava-lhes o poder de compra em 18%. Sim, Simões, mas espera aí. Mas espera aí. O que eu vejo é o seguinte: todo cidadão português paga o CIR. Isso é um problema deles, não é nosso? Paga o CIR. Sim, mas uma vez que estamos incluídos como portugueses, não somos independentes. Nós até a ver as RUP, que são ilhas da Alemanha, Espanha, França, Itália, Grécia, Austrália, Dinamarca, Finlândia e Reino Unido. São ilhas de países europeus como nós somos. Ora bem, se eles não pagam... Eles não pagam. Não pagam IVA. Porque é que nós pagamos? Nós pagamos em taxa reduzida, mas pagamos. Que são Portugal, Açores e Madeira, Grécia... Então está-me a dizer que esses países... Não pagam. Não os países. As ilhas respeitantes a esses países. Esses países que fazem parte da União Europeia não pagam IVA. Por acaso eu não sabia. Bom, eu também há pouco tempo não sabia. Sim. Só soube agora. Mas uma pessoa que está sempre a par da literatura e... Enfim. Conclusão. Portanto, tudo isso, esse valor dos 18% que nós pagamos de IVA, entrava no nosso bolso e dava-nos mais poder de compra, que podíamos comprar produtos incentivando o comércio. Ora bem, a partir daí era um benefício que nós tirávamos. É certo que o governo perdia uma receita, mas há outros meios de adquirir essa receita sem ser através do IVA. Por exemplo, eles podiam adquirir essa receita a partir do controle aéreo de Santa Maria, que dá 52 milhões de euros por ano. Porque é que não se vão buscar 52 milhões de euros e ser financiamento para os Açores? Por exemplo, outra também que é possível adquirir é, por exemplo, aquilo que se compra a Portugal, que paga o IVA, e se for de países terceiros, o produto adquirido pelas empresas portuguesas, armazenistas portuguesas no países terceiros, ao entrar no país, vai para a alfândega. Paga taxas alfandegárias, as taxas alfandegárias, a grandalha toda, e que depois é incluído no custo do produto. E nós compramos o produto a eles e pagamos o IVA de todos os produtos, de todas essas questões que entram no custo do produto. Se pagamos duas vezes. Sim, pagamos, não pagamos duas vezes, pagamos o IVA do imposto alfandegário, das taxas alfandegárias. Não devíamos pagar. Se a gente não pagasse assim. Pronto, a partir daí já as receitas seriam talvez até aumentadas relativamente ao IVA e aumentávamos o nosso potencial de compra precisamente com o IVA que nos era retirado. O pagamento do IVA. Não é? Nas outras regiões está aqui, até mais pode-se demonstrar aqui, que isso é possível, que está aqui. Não fui eu que fiz. Claro, o senhor tem a documentação toda, por isso é que está a falar, porque tem a documentação toda onde existe isso que estamos aqui a... Tudo que eu tenho a falar aqui, independentemente de alguma gafe que pode haver, algum esquecimento que pode haver, é tudo documentado. É tudo documentado e eu sei que o senhor tem um grande arquivo em casa. Logo que alguém queira ter conhecimento daquilo que eu disse, eu posso demonstrar esse conhecimento. Ora, bem, a partir daí, se não estava bem num tema que eu pretendia iniciar, mas foi um conhecimento que tive e como tal... Quis principiar por aqui. Tenho interesse em divulgar. Nem partidos políticos, nem ninguém do sistema conseguiu dizer-nos a nós já há tempos que isto existe. Porquê? Qual a razão? Nunca se ouviu falar nisso. Nunca se ouviu falar nisso. Nem eu. Por acaso eu nunca ouvi falar nisso. Pois não. Tirando a pessoa do Simões. Não, eu não tinha conhecimento há pouco tempo. Há pouco tempo fui pesquisar isso. Ora bem, a partir daí nós temos essa possibilidade de poder, dentro da nossa pequenez, da nossa possibilidade, podermos ajudar a economia açoriana com mais de 18%, retirando ao governo, mas o governo tem possibilidades de adquirir esse valor a outras receitas que nos são sonegadas, são-nos roubadas. Portanto, não há diminuição de receitas neste caso. Como foi o caso da terceira, foi explorada por Portugal
E Sim, aquilo era isso aí- açoriano e isso aí é- esses dinheirinhos foram todos para lá, para o Exatamente. continente. Mas Nós isso- não vimos um escudo daqui. Não, são desde 1955 que os americanos pagaram, até 2010, os americanos pagaram 3.050 e tal mil milhões de euros. De euros, mentira. De escudos. Não, de dólares. Ah, ok. Os dólares- Pelo aluguer da base Não, de a receita da base das lajes, a receita lajes. total. Onde a dólar, antes de 75, valia 28 escudos. E depois de 75 chegou a valer mais de 40. Ora, se a gente fizer contas a todo esse volume de dinheiro, podíamos ter hoje uma vida muito mais folgada e com muito mais garantias. Portanto, esta questão do IVA é uma questão fundamental para agora, imediatamente ser resolvida agora. E vamos ver se os partidos políticos existentes falam nisso agora, E nessa campanha. Diga-me uma coisa, Sr. Simões, para isso, o que eu acho é falta de um partido açoriano que consiga liderar e abordar essa temática do independentismo dos Açores, mas infelizmente não temos nenhum partido que Não, que é nos proibido. defenda. É Nos proibido. defenda. Pois, mas este ano acho que há um amigo nosso que vai concorrer como independentista, exatamente para ver se há possibilidades de a gente ter alguém que nos defenda. Uma voz. Exatamente, uma voz na Assembleia Regional, Açoriana. para para a gente ter uma voz e que fale sobre isso, sobre o independentismo e o poder do independentismo se a gente o vier a adquirir, não é? Ele, como político, na altura será, se for eleito, não pode falar diretamente no independentismo, mas pode falar numa coisa que é o mesmo caminho, que é a autodeterminação. E os direitos dos Os açorianos. direitos dos açorianos há a autodeterminação. Isso está na Constituição Portuguesa, portanto, sempre nos foi proibido de meter medo de utilizar esta prerrogativa de nós açorianos, esse direito que nós temos. Portanto, isto ele poderá falar à vontade. Agora, independentismo não, porque também está condenado pela lei portuguesa que dá 11 anos de cadeia em quem lutar, principalmente políticos, que lutam pela unidade nacional, na questão da unidade nacional. Mas, independentemente disso, pode-se falar na autodeterminação. Tivemos um partido que, de facto, tinha no seu estatuto o princípio da autodeterminação, o PDA. Tinha isso no seu estatuto. Tivemos. Os açorianos, na altura, nunca viram interesse nesta questão, ou nessa direção, mas existia. E era é um direito nosso. Portanto, daí tudo se pode fazer. E esse senhor que vai concorrer, o nosso amigo, é o José Ventura, e é pelo PPM, não é? PPM, exatamente. PPM, Partido Menor. Partido Menor. Deu-nos a Mas é abertura independentista. Ele é como independentista. Como Sem independentista. dúvida. Vai dar a sua cara. É independente no partido, foi convidado como independente do partido e como independentista em termos de concepção ideológica. Portanto, é um indivíduo... Era bom que a gente tivesse alguém Sim, que pelo menos uma discutisse, uma voz lá no... E o no indivíduo que Parlamento é muito Regional. capaz, o indivíduo que é muito capaz e é frontal naquilo que defende. Eu conheço já há muitos anos, somos amigos há muitos anos e com tal a ser o fundo dele. É um indivíduo que defende acerrimamente os nossos direitos. E para todos os nossos ouvintes que nos estão a ouvir, o nosso amigo José Ventura tem sido, como está a exemplificar, um grande defensor Da independência da independência açoriana. Sem dúvida. Tem lutado até hoje. Sem dúvida. continua. Inclusive tem escritos mais que suficientes para as pessoas conhecerem o pensamento dele. Ora bem, independentemente dessa questão, que já está mais ou menos dita como o que é que se passa, de facto, gostava que houvesse um feedback das pessoas relativamente a esse tema. Okay. Diretamente daquilo que vamos publicar isso no Facebook. Feedback para alguns perceberem que ainda Exatamente. pessoas que ainda não conhecem alguma bem. coisa que não seja perceptível, voltar a contestar aquilo que... Ou seja, perguntarem, colocarem, criticarem. Sim, sim. Era bom. Enfim, era bom se houvesse da vossa parte, vocês que nos estão a vir, que criticassem sobre este vídeo,
que é que vocês Positiva ou negativa, acham? não está em Seja causa. positiva ou negativa, qual é a vossa ideia, o que é que acham? Acham que o assunto é bom e a gente vai dar a continuar essa abordagem? O que é que vocês gostariam de saber? A gente vai continuar, vai fazer mais programas sobre vários temas, esta questão dos Açores, e é bom para esclarecer, como eu já vos disse agora há bocado, esclarecer principalmente a malta jovem que não sabe nada de nada. Não tenho conhecimento, também são jovens. E foi abordado por um jovem que me perguntou e disse assim: Sr. Gilmar, se devia de continuar com este programa sobre o independentismo. Eu acho que é muito interessante e é bom deixar essas histórias todas para a juventude. Hoje em dia, como eu sou também, sou um jovem, tenho 21 anos, 22, que eu acho que me foi assim, e eu gostei de saber isto, e muita gente devia de gostar de saber o que se fez, o que foi e como continua a viver os Açores, mesmo sem independência. E todas as histórias que vão ser relatadas é muito bom para a juventude saber o que se passou e dar continuidade, se possível, à questão de... Sr. Gilmar, o tema que eu queria principiar, veio agora pô-lo. Fala-se muito na nossa economia, a economia açoriana. Ora bem, a economia açoriana, na minha modesta opinião, não existe. Porque a economia é um princípio que tem que ser autossuficiente. Se a economia, que é o caso concreto agora dos Açores, vive à custa de subsídios, a economia não existe. Existe um sistema parecido a uma economia, mas que vive à custa dos subsídios. Os agentes económicos a viver à custa dos subsídios não é a economia. Ora bem, eu não sei qual a percentagem que poderá existir aí de empresas e mesmo povo em geral que vive à base de subsídios de outra questão qualquer que vão colmatão daquilo que devia ser a economia a gerir. Portanto, não, para mim não há economia. Ora, já tivemos economia, como por exemplo várias fábricas, isso é economia. Já tivemos grandes empresas comerciais, é economia. Foram todas autossustentáveis. Foram destruídas pelos governos. Não, autossustentáveis. Por exemplo, a fábrica de açúcar era particular. Não era do governo. O governo é que adquiriu essa fábrica que estava a decair, porque quando na altura esta empresa tentou exportar açúcar para Portugal, não foi permitida a exportação. Assim como o tabaco era proibido exportar para Portugal. Mas entretanto eles exportavam de lá para cá tudo quanto queriam. Pronto. Nós somos o saco onde todos podem pôr exatamente. O lixo. Ora bem, a partir daí as empresas foram decaindo até que se esgotaram e o Governo Regional comprou para manter os postos de trabalho. No fim de contas, tivemos várias empresas, por exemplo, o açúcar, o álcool, a chicória, baseadas na agricultura, a própria pecuária, que agora sobrevive praticamente à custa de subsídios da União Europeia ou daquele ou daquele outro, o que está mal. Isto não é economia. Portanto, temos que arranjar meios de fazer a economia que de facto seja autossustentável. Para ser autossustentável, a gente não tem que exportar só para Portugal. A gente tem que arranjar os meios necessários para poder negociar em qualquer parte do mundo, e essa normalmente a exportação está sujeita à importação dos países para onde exportamos. E somos nós a mandar buscar diretamente para não pagarmos imposto a Portugal. Exatamente, mandar buscar a outros países o que nós necessitamos e trocar para as exportações para esses países. Que normalmente é isso que se faz numa questão comercial internacional. Haver um intercâmbio entre os dois países. Neste momento a gente não pode fazer isso. Inclusivamente já falei com vários... Por isso a gente paga tudo bem caro. Quem? Por isso a gente paga tudo bem caro. Pagamos mais caro. Inclusive já falei com diversos comerciantes da nossa praça, e eles dizem, a gente já tentou e fazer comprar as coisas na origem, que eu pretendia, mas eles dizem que tem agente geral para Portugal.
Então obriga-nos a comprar Portugal. Mas esse produto, se for de países terceiros, entra em Portugal, vai para a alfândega pagar os impostos todos. E nós pagamos essa porcaria toda. E o IVA dessa porcaria. Por isso é que o nosso poder de compra é caríssimo. O rendimento das empresas açorianas são menos de metade do que o rendimento das mesmas empresas se fosse em Portugal. Ora bem, a partir daí não temos economia. Agora, vamos ver, deveríamos mudar este paradigma, como por exemplo, criar internamente um comércio interno, de autossustentação daquilo que nós podemos produzir e que temos que produzir. Simplesmente, temos a porta escancarada para entrar todos os produtos e mais alguma coisa de fora a preços muito mais competitivos, que a gente não pode produzir àquele preço. Por exemplo, produzir um alqueire de batata não é o mesmo preço de produzir 100 alqueires de terra de batata. O preço é completamente diferente, é muito mais barato produzir 100 alqueires de terra de batata do que um alqueire só. Portanto, neste aspecto não podemos produzir. Inclusivamente, temos o valor da moeda que nós utilizamos é extremamente cara. Como tal, para fazer exportação, esse valor é extremamente difícil. Ou seja, por outras palavras, nós tínhamos que ter moeda própria, economia muito virada para a nossa autossustentação, e nós tínhamos que produzir o que já produzimos. Sim, já produzíamos. Portanto, antigamente produzíamos muita coisa e exportávamos muito. Exatamente. Isto deixou praticamente de existir. Porque o queijo, a carne... Produtos, o trigo, o milho, mas a gente produzia muito. Exatamente, até batata. Batata, fruta, legumes... Sim, tudo isso se exportava. É excedente daquilo que a gente produzia. Porque a moeda açoriana, terminou em 1928, era desvalorizada relativamente à moeda portuguesa em 20%. Ora bem, como era mais barata a moeda interna, no nosso comércio interno, na nossa maneira de viver interna, estavam adequadas à nossa produtividade. Há muita gente que não sabe essa história. Ou seja, o valor que tinha o escudo antigamente, já não é do meu tempo, acho que nem é de seu também, mas eu vi essa história de alguém muito mais velho que eu, em que o escudo português valia 100 centavos. E o escudo açoriano valia 80 centavos. Os portugueses do continente não conhecem essa história. Porque já tive alguns no meu trabalho, na altura, turismo, a gente às vezes chegava a abordar esses assuntos. Eu, pai, eu desconheci isso, eu não sabia disto. E eu dizia, não, nós somos o que é considerado portugueses de segunda, porque o continente sempre achou que nós, não tínhamos aquele valor que nós tínhamos lá fora. Eles achavam que a gente era de segunda, por isso é que existiam essas moedas que não deviam de existir. Não. Aí é um erro dizer que a moeda não tem importância, tem, sim, senhor. Porque eu ganhava... Não estou a dizer que a moeda não tem importância. Eu acho que foi um erro de Portugal nos ditar a moeda do escudo a valer 80 centavos e lá foram 100 centavos. Era bom para nós. Acha que era bom? Mas a gente assim tínhamos... Não vamos explicar qual é a razão. Era bom por o seguinte. O que a gente produzia cá era mais barato que aquilo que pudesse importar. Mas era bom se a gente tivesse independente. Não, independentemente disso. Por exemplo, uma coisa que a gente não importava quase nada, daquilo que era essencial para a alimentação, tínhamos tudo. Pois é isto. Tínhamos tudo, que era necessário. E é bom que a juventude eu sei isso, porque não sabe, não sabia. Ora bem, não sabia o que é que acontece? O valor da moeda interessa para aumentar a exportação, porque a moeda é mais barata, portanto sai a exportação mais barata. Impede um bocado a importação, na medida em que aquilo que se vai importar, como a moeda deles é mais forte, o produto é mais caro. E como tal, incentiva-nos a nós de fazer a produção local. Mas para isso tínhamos que ter governos que começassem a trabalhar já neste programa das terras. Da terra que nasce o pão, da terra que nasce tudo, da terra e do mar. Sem dúvida. Portanto, era preciso que houvesse gente de punho para dar continuidade a isto
e de uma forma que nós produzíssemos bastante, mesmo para exportar, Sem dúvida. para nos ajudar à Sem economia dúvida, açoriana. sem dúvida. Ok? Eu vou dar um exemplo flagrante de como isso é verdade. É certo que a moeda já no meio tempo já era igual, mas tínhamos uma coisa aqui. Por exemplo, eu ganhava 1050 escudos quando fui para o primeiro emprego, por mês, ou seja, 5 euros e tal. O que é que acontece? Eu pagava a renda de casa, com esse dinheiro, pagava a mercearia para o mês inteiro, ainda me crescia metade do ordenado, que era 300 escudos de renda de casa e 250 escudos de mercearia para o mês inteiro. O dinheiro tinha muito mais valor. Não é questão de valor, é questão de, comercialmente, e a produtividade Ah, interna exatamente. era de acordo com o que ganhava. E isso, como a gente tinha também muita produção. Isto é uma Se realidade. eu ganhar 1 euro por dia e gastar 50 cêntimos por dia, eu ganho muito bem. Simões, a gente está entrando no campo Da economia. de economia Sim. e do poder dos açorianos, dos Açores, para se autogovernar. Repare, sim. Além de economia açoriana, ou seja, dos produtos que a gente podíamos produzir das nossas terras, que temos imensa terra, Isso é nada, não temos tudo, é que é sim, trabalho. sem dúvida. E era preciso que seja trabalhado para nos ajudar e ajudar Sim, a economia sim. dos Açores. E quais são as outras fontes e receitas mais fortes que os Açores têm para se poder governar? Porque ainda há aquele tabu, os Açores não têm nada, a gente não se pode governar, o que é que a gente temos, não sei o que. Quais são as outras fontes para deixar explicado Sim, sim. neste programa de hoje, que a gente aqui Sim, estamos a sim, acabar sim, este, sim. quais são as outras receitas que podiam existir para os Açores auto-se governar? Como já falei logo no início, há a receita do controle aéreo que existe em Santa Maria, que é uma das maiores áreas de controle existente na Europa. Mas isso Santa Maria já foi praticamente... Não é Santa Maria, o controle aéreo de Santa o controle Maria, aéreo. que é todo o avião que passa aqui por cima paga. Paga aqui nos Açores, no controle aéreo nos Açores, E isso gera muito. então 50 e tal milhões. Por acaso eu não tenho. E mais, Não tenho. isso, ao custo de cada unidade de conta, paga 10 dólares e 10 euros e qualquer coisa. Então, isso é... Por cada unidade de conta. Uma unidade de conta são 100 km. Ora bem, nós temos 5 milhões, não sei quantos mil unidades de conta. Isto multiplicado por 10, qualquer coisa, dá mais ou menos uns 52 milhões de euros. Mais ou menos, eu não estou falando de coisas exatas. Pronto, e estamos na questão... Uma receita da região. Uma receita da região. Não, Mais. não é da região, porque eles é que... Sim, sim. Estamos a Mas falar, entretanto, se houvesse a possibilidade de a gente ser independentista. não, nós temos que Incentivar temos que garantir essa receita na medida que é nossa. É mais. Estamos quase a acabar os programas de hoje. repare, isto é um facto. Portanto, temos essa receita, temos, por exemplo, outra receita, que aí é mais complicada de explicar, mais demorada de explicar, que é a parte comercial. A gente depois irá no próximo programa falar essa questão na parte comercial, aquilo que somos roubados. Ok. Literalmente roubados. Isso vai ficar... Por outro lado, temos, por exemplo, a questão da base das lajes, que neste momento não rende um chavo, não rende nada. Mas Portugal negociou com os americanos. Eles estão lá da mesma maneira que sempre tiveram. Tem menos pessoal. E esse dinheirinho vai ser A gente para não sabe Portugal. quanto é, A gente nem sabe quanto é. até eles não. dizem que não têm contratos, que não têm nada, mas os americanos estão lá da mesma maneira que sempre tiveram. Estão a pagar... Inclusivamente, com certeza que estão pagando. Eles não estão lá, nem os portugueses são tão parvos que não exigem dinheiro deles. E outras fontes. Pronto, já falamos Sim, do aeroporto, já falamos das Temos lajes. uma coisa que é... E do mar. Fala-se muito... o que mar, eu vai- quero isso para a última programa. Sim, mas eu acho que devia ser bom dar O mar tem um valor que eles é que estimaram, Portugal é que estimou esse valor. Eu posso mostrar que isso está escrito de 60 mil milhões de euros ano. De euros ano. que pode ser explorado do mar. Do mar. Isso é na questão Simplesmente que existe no bruto, fundo do mar. Exatamente. Aquele potencial existente no nosso mar pode gerar uma receita de 60 mil milhões de euros ano.
Isso é o que eles dizem, não fui eu que fiz. Mas, e tem lá os produtos existentes, existentes no fundo do Mar dos Açores. Eles é que disseram, não fui eu. Isto é uma fortuna. Mas eu não faço ideia de que valor é esse. E tem isso escrito. E ninguém desmentiu até hoje. E há essa possibilidade do mar ser explorado sem haver problemas. Aliás, isso ainda não está bem esclarecido. Quando foi a questão do petróleo no mar, toda a gente se queimava, que ia poluir o mar todo, os peixes morriam todos, toda a gente morria todos. Hoje faz-se os furos no meio do mar, não há problemas nenhuns, a tecnologia avançaram muito e essa tecnologia que hoje, para a exploração do fundo do mar, dos metais vários metais até preciosos no mar, podem ser explorados, com certeza que vai haver alguma poluição, mas não é tão grave como isso, porque a tecnologia vai avançando. E o Mar dos Açores é muito rico. É extremamente rico. Nestes minérios. Inclusivamente, duas chaminés vulcânicas dos Açores foram retiradas dos Açores e foram para a América para analisar. Até hoje desconheço qual o resultado dessa análise que fizeram. Não faço ideia. Que não foi publicado. Sim, isso então do mar é uma das receitas mais fortes que poderia gerir o nosso futuro, poderia gerir os Açores por completo. Simplesmente, Portugal vocês estão a ver, esta é uma das fontes que poderia gerar financiamento só de um ano de trabalho no mar, dava para gerir sei lá, vários anos. Se a gente tem uma receita anual de 1.100 milhões, portanto é ver o que é que isso daria. Isto só que se tirava do mar, fora a economia. Sim, a parte interna eu não estou falando ainda. Daquilo que a gente produzia. Sim, independentemente disso. Mas ainda há mais fundos que a gente pudesse. Até já é uma estratégia dessa coisa da nossa terra. Nós estamos no centro do Atlântico Norte. Pergunto, quanto é que isso vale para a Europa e quanto é que isso vale para a América e quanto é que isso vale para a África? Não esquecer que nós estamos no centro, nós somos o centro do Atlântico Norte e isso é uma posição extremamente valiosa e nós não temos tirado nenhum partido disto porque nos impedem, inclusivamente escondem-nos. Há questões que são faladas inclusive noutras regiões ou para outras regiões ultraperiféricas e nós não aparecemos em lado nenhum. Estamos completamente arrumados. Infelizmente estamos assim. Portanto, a gente abre a inteligência e começamos a pensar de facto para onde vamos ou para onde queremos ir, ou então a gente não vai a lado nenhum. E é para morrer. Inclusivamente, eles empobrecem-nos precisamente porque o pobre não tem voz. Bom, o que é que acha, para o último, para a gente finalizar este vídeo, o que é que quer deixar aqui, principalmente à juventude, que são eles os promotores do futuro. Nós já estamos velhinhos. Nós estamos a ficar, estamos velhinhos e eles são. Bom, nesse aspecto. O que é que quer deixar a eles? A minha mensagem olhe para a câmara e diga que ainda hoje, ainda hoje, a conversa com um jovem, falei nisso, eu estava ouvindo notícias e eu perguntei a eles, mas você não liga, isso é assim, é só. E no fim de contas deu razão. Porque o que se fala da política é a política de caserna, a política de lixeira. Não é uma política capaz de motivar, sei lá, quem for a votar. Eles não sabem explicar aquilo que estamos a falar eles aqui. Não querem explicar. Eles não querem. Não lhes interessa mexer neste assunto. Não me interessa. Este assunto para o povo é tabu. É. E precisamente aí é que estou mal. Ninguém interroga, por exemplo, esses partidos políticos, que são 13 partidos que concorrem por São Miguel, não sei nas ilhas também deve ser quase 8 estão. Que é exorbitante haver tantos partidos. Isso é uma estupidez. E agora temos 13 partidos e todos entram um partido. Cada vez que entra um partido, há mais dinheiro que o povo está a pagar. Tem que pagar por eles. Eu acho que é exorbitante. Sr. Dilmar, esta questão, no futuro, no passado, falar no passado, é semelhante àquilo que a gente está falando hoje. Melhor a ser ou pior a ser assado, mas é exatamente o que se passa hoje. Sempre fomos explorados por aquela gente. A história da nossa terra é a história do colonialismo exacerbado, mais do que as antigas Áfricas. Não lhes interessa pôr o melhor para fora e eles governam da forma que querem os açorianos. Bom, meus senhores, meus amigos, minhas amigas, meus jovens, um grande abraço para vocês só um e até ao próximo programa. Diga-se, faz favor.
para os jovens só tenho uma coisa, ou eles se interessam por isso, ou vão morrer como o pinto da casca. Na casca. É isso que eu tenho a dizer a Pronto, vocês. e assim finalizamos esse nosso programa e até para a semana, se vocês quiserem. Muito obrigado e um grande abraço para vocês. E para si, amigos e irmãos, muito obrigado. E para o